Esta é mais uma aula de Cinema 4D para o portal Backstudio. Eu sou o Fábio Beccari e hoje você vai aprender já a criar alguma coisinha aqui no Cinema 4D. Eu estou pensando em como explicar, né, o software do zero, né? Desenvolvi as primeiras aulas aí de conhecimento da interface, alguns recursos básicos, e agora eu vou começar a criar alguma coisinha e conforme eu for criando efeitos, tanto de imagens estáticas como de animação, aí os recursos eu vou explicando, né? Porque são diversos recursos. Estão me perguntando também sobre até onde eu vou, né? Me perguntaram lá se eu vou me aprofundar muito no software e tal. Pretendo. Perguntaram até se eu farei modelagem de personagem ou algo do tipo. Eu pretendo também fazer, embora a modelagem de personagem seja algo assim muito demorado, muito complexo, porque você tem que criar uma malha perfeita, então acontecem vários erros, você tem que solucionar problemas da malha, ficar procurando onde está o defeito, fazer testes. Então é algo meio complicado, né? Assim, não é que é complicado, mas é demorado que você tem que ficar estudando onde está o erro, o que você pode melhorar, aspecto de iluminação. É um projeto, na verdade, que você está desenvolvendo. Pretendo sim. Vou pensar se posto uma sequência de videoaulas disso, mas mais pra frente. Bom, nesta aula eu vou ensinar a criar um efeito, uma esfera de neon, já utilizando alguns recursos de iluminação e efeitos de renderização também, na verdade um efeito só de renderização, para você já entender um pouco da diferença. Então, o primeiro passo aqui é configurar a cena, né, o render settings, como será renderizado o projeto e como será exportado. Será uma imagem estática para que você salve em JPG e faça a postagem aonde lhe interessar, ou salve aí como seu primeiro projeto do Cinema 4D. Bom, então eu vou aqui clicar neste botãozinho, abrir o render settings. Eu vou aqui inicialmente no output e aqui eu vou configurar o tamanho de saída desta imagem. Eu vou colocar o tamanho de 1920, tamanho Full HD 1920 por 1080, mas este detalhe fica a seu critério, tamanho de saída da imagem. Você pode escolher presets aqui também com o botãozinho, presets para web, presets de filme em vídeo, tamanho de HD, Full HD, enfim. Aí fica a seu critério. Vou colocar aqui 300 de resolução ou clicar no botão Save, colocar o nome aqui de Neon, só Neon mesmo, tá bom. Clicar aqui nesse botão, você escolhe a pasta, salvar ali, vai salvar na pasta desktop ou na pasta que você selecionar. Formato, você já pode determinar aqui o valor o PNG, o JPG, colocar o JPG. Só essa configuração por enquanto. Vou deixar aqui desabilitado o Multipath e o Anti-Aliens, porque eu vou renderizar várias vezes aqui para que não demore muito, né? Só para visualizar mesmo. Depois eu configuro e vou aplicar outro esquema aqui também para melhorar a renderização e aplicar um efeito de iluminação. Por enquanto é só aqui, depois eu volto, né, para que fique mais rápida aqui a renderização dos testes que irei fazer. Bom, agora eu vou criar uma esfera, eu vou aqui nos objetos primitivos, vou dar um clique, vou selecionar a opção Sphere, é criada aqui uma esfera, eu vou aqui no modo Display e vou selecionar essa opção Constant Shading Lines, só para que me mostre aqui a malha. Eu vou ainda com o objeto selecionado aqui nas propriedades, eu vou determinar os segmentos aqui, vou colocar 32 segmentos. Então vou pressionar Enter, aplica aqui, você já vê que tem uma transformação na malha. Eu vou agora trabalhar selecionando partes desta malha e modificar um pouquinho essa esfera. Eu vou aproximar um pouquinho mais para facilitar e vou dar um clique neste botãozinho aqui, ou pressionar a tecla de atalho a letra C de casa para que se torne um objeto editável. Então pressiono aqui o botãozinho ou pressiono a tecla C, como eu falei, e vou selecionar esta opção aqui de polígonos para que eu possa fazer a seleção poligonal das áreas de atuação. Então vou clicar aqui, já transforma aqui, eu posso visualizar as áreas que eu posso selecionar. Eu quero selecionar contornos, por exemplo, um anel inteiro aqui. Ó, por exemplo, essa parte inteira aqui, selecionar um por um seria bem complicado. Então,
Cinema 4D, é claro, me oferece recursos de seleção para que eu consiga fazer isso. Então, vá pelo menu Select e selecione a opção Ring Selection, seleção de anéis, né, ou seleção anelar, vamos dizer assim. Então aqui você tem esse tipo de seleção tanto na horizontal, né, lateral, como, né, vertical. Então, onde você passar o mouse aqui. Então vamos fazer algumas seleções aqui. Primeiro será o central aqui, Shift pressionado, ou na verdade o primeiro ponto nem precisa selecionar Shift, né? É pressionar o Shift, dá um clique só, ele fez a seleção ali, ficou marcado ali de amarelo. Mantenha o Shift pressionado para agregar outra seleção junto a esta já criada, dê um clique. Então olha, criou a seleção desses dois aqui. Agora eu vou rotacionar aqui, já mostrei como que faz o movimento de visualização aqui nas aulas anteriores. Você vai rotacionar e inverter aqui, ó, ver o outro lado da bola. Afasta aqui a visualização se necessário. Agora, mantendo o Shift pressionado, clica aqui no centro, Shift pressionado de novo, clica aqui. Então você selecionou as duas partes. Agora eu vou afastar o zoom aqui, posicionar. Então eu tenho a parte inferior e a superior selecionadas. Eu vou pular uma casa, duas casas aqui, ó, no caso, dois quadradinhos do anel. Só aumentar aqui o zoom um pouquinho para facilitar a visualização. Pula 2 e aqui Shift pressionado, esqueça do Shift, senão ele vai soltar a seleção. Shift dá um clique e Shift dá um clique aqui de novo. Agora eu vou rotacionar um pouquinho mais aqui. Pula uma casa só, Shift pressionado, cuidado para não selecionar na vertical, deixa a seleção ficar desta forma, dá um clique aqui e aqui também. Agora você vai pular duas, né, como foi lá em cima, só mover um pouquinho para cá, pula duas, aliás, pula uma, aliás, só, né, pula uma, como está lá em cima, é isso mesmo? É, pula uma, seleciona Shift, clique, Shift, clique, aqui de novo, agora ficou certinho. Deixa eu tirar o zoom aqui um pouquinho. Vou rotacionar, ó, ficou certinho a seleção, ó, dois espaços ali, um só no centro, repetido duas vezes, e lá em cima, ficou certinho a seleção. Feita esta seleção, eu vou clicar com o botão direito do mouse em cima, aparecerá um menu, né, um menu com várias opções. Então eu vou procurar aqui esta opção chamada Extrude. Então você vai selecionar essa opção, Extrude, vai abrir o painel aqui de configurações desse extrude, né, de extrusão, poder de extrusão que tem só nesta área selecionada. Eu vou clicar aqui e aplicar um valor negativo no offset. Vou determinar aqui menos 3, deixa eu ver como fica, menos 4, apply. Colocar um valor negativo, né? Menos 4. Você digita aqui o valor menos 4, pela setinha não dá certo aqui não, você digita um valor. Menos 4, menos 7, vamos ver, menos 4, como é que fica? Dito o valor menos e 4 e clica no Apply. Ou sai fora aqui da caixinha, ele já faz isso. O menos 4 já fez um efeito interessante. Mais ou menos isso aqui, só esse recurso você utiliza aqui agora, o Offset, menos 4. Bom, então você viu que ele fez uma extrusão, ele diminuiu a parte selecionada, né? Puxou para dentro da bola e manteve as outras normais, as que não estavam selecionadas. Agora, deixa essa seleção ativa aí, clica duas vezes aqui na parte aqui de criar materiais, dá um duplo clique, cria um material. Aí você dá um duplo clique aqui de novo, em cima do material criado. Eu vou colocar este material como o nome de... Vou criar dois materiais, vou colocar esse como base, a base inicial. Aqui na opção Color, você desativa essa Specular, desativa aqui, deixa só o Color. Color aqui eu vou clicar. Preste atenção, porque muitas vezes que você seleciona aqui na caixa de materiais, a pessoa vai, é uma dúvida que a pessoa fala, eu mudei tal recurso, já mandaram um e-mail para mim essa semana perguntando isso. Eu mudei um recurso lá e não aparece. Eu mudei todas as opções da transparência. Ó. Ele vai lá, você clica aqui, ele acende aqui qual opção você está transformando. Então você muda a cor, muda isso, muda aquilo. Só que se você não marcar esse checkbox na frente aqui, ó, ele não aplica o efeito. Não aplica mesmo, você tem que marcar o checkbox. Pode mudar a propriedade que for aqui, que se o checkbox não estiver marcado, o efeito não é aplicado à textura. Bom,
Então eu vou lá no Color, essa aqui será só a cor. Eu vou clicar aqui na cor, vou determinar um valor aqui de 595959 ou 606060, que dá 60% de cinza mais ou menos, um pouquinho mais escuro. Vou colocar aqui 46, 46, 46, mais ou menos dessa cor. Acho que ficou até muito escuro. Ficou muito escuro. Vou colocar um pouquinho mais claro. Só clicar aqui, ó, você determina a cor ou por aqui, né? Vou colocar aqui o valor de 50, vai um tom médio. 50, 50 e 50. Digitar o valor aqui. Vou na opção Texture, opção de textura, e vou colocar essa chamada Fresnel. Aplica um sombreado, né, um shade em cima. Só que eu vou colocar a intensidade disso, valor de 25% mais ou menos, ficando assim dessa forma. Acho que assim tá legal. Tranquilo. Fecha isso aqui. Agora eu vou criar mais uma textura. Essa aqui eu coloquei como base, ó. Eu vou criar a textura que fará o efeito neon. Eu vou dar um duplo clique aqui. Ele criou uma nova textura aqui, ó. Vou dar um duplo clique para editar essa textura. E essa inicial aqui agora que eu criei, vou colocar até o nome aqui, ó. Você digita o nome aqui, vou colocar de neon. Mas isso não é necessário, mas é bom sempre quando você está trabalhando com projeto com várias texturizações em objetos, diversos objetos, você tem que marcar aqui, senão você se perde. Porque imagina um monte de coisa aqui e uma se assemelha à outra, fica uma porrada de textura, você vai falar, caramba, cadê aquela textura, e ficar caçando. Então é bom você escrever sempre o nome da textura e do que está se trata, né? De qual objeto está recebendo essa textura. Então você coloca aqui o nome, colocar o nome neon, aqui em Color. Color, você seleciona aqui o Color, clica aqui, determina o valor branco aqui, 255, 255, 255 no R, no G e no B. Mesma coisa aqui, ou pega só esses sliders aqui e põe tudo no final, deixa branco. Deixa a intensidade do brilho aqui, Brightness, 100%. Agora você vai na opção Luminance, você ativa o checkbox aqui, ó, ativou o checkbox. Agora aqui você vai determinar a cor do neon inicial. Vou clicar aqui e vou selecionar um tom de azul, mais ou menos aqui, tom de azul, desta forma, clicar em OK. Agora aqui você perceba que a barrinha aqui ela mostra de 0, né, brightness a 100%. Porém, você pode aplicar um valor superior a isso. Então você pode colocar 300% do brightness, 400. Olha só, você perceba que aqui vai mudar, ó. Você coloca aqui então o valor 300 e pressiona a tecla Enter. Ele aplicou, ó, e muda aqui também, indicando que tem um valor agregado superior ao limite da barra. Então, tem a Luminance acionada, tranquilo. Você vai desabilitar esse Specular também, deixa assim, tranquilo, já está o neon aplicado. Feito, né, a textura. Agora você vai aplicar a seleção. Você perceba que está selecionado, que está em amarelo aqui está selecionado. Você clica com o botão direito do mouse em cima da textura neon e vá na opção Apply. Então ele aplicou, até mudou a cor aqui, aplicou essa textura à parte selecionada. Então você perceba que foi criada a textura aqui no Sphere, a textura e este triângulo. Este triângulo é uma tag. Essa tag indica que tem uma seleção criada nesse objeto. Então, com essa tag fica fácil de você recuperar uma seleção. E ela só criou essa tag pelo fato de ter aplicado uma textura em cima da seleção criada. Então, ele precisou identificar também que teve uma seleção a partir dali, porque agora eu vou aplicar a outra parte aqui. Então será uma outra tag que informa ao Cinema 4D que aquela parte ali do objeto, aquela parte da malha vai receber outro tipo de textura, né? Então são tags de seleção. E você pode criar, caso, por exemplo, eu tivesse criado essa seleção de modelagem, estou modelando alguma coisa, e eu quisesse salvar a seleção, seria de outra forma, que eu vou explicar depois. É pelo menos no Select aqui, você já pode se virar ali também e procurar ali, que é facinho de você salvar uma seleção. Então você clica duas vezes, se você perdeu a seleção, você cria a seleção salva, você quer restaurar, você clica duas vezes no triângulozinho ali da seleção e você retoma a seleção de onde parou, né? Porque às vezes está modelando uma parte do personagem ou de
de um objeto qualquer e você quer recuperar, fica fácil você salvar a seleção das partes selecionadas. Porque imagina seleções complexas, essa aqui é boiada de você fazer, mas tem umas que são bem complexas. Bom, agora eu preciso aplicar essa outra textura aqui, que é a base, nessa outra parte aqui. Então, como no Photoshop, no Illustrator, em qualquer tipo de programa aí de criação de design gráfico, você tem o comando de inverter essa seleção. Então, pelo menu Select, você tem aqui a opção Invert. Então, ele inverteu a seleção, selecionou aquilo que não estava selecionado, retirando a seleção do que estava selecionado. Então, agora com isso selecionado, mesmo processo, clica com o botão direito do mouse e vá para o comando Apply. Então, a textura foi aplicada aqui. E olha só, ele criou outra tag, ó, tá vendo? Essa textura aplicada a esta parte da seleção, a esta aqui. Tranquilo. Agora, para retirar a seleção, você dê um clique aqui na bola, na setinha, né? Primeiro clica na setinha e dê um clique fora aqui da área de trabalho. Então vamos ver como está ficando. Dá um clique, fez nada demais, né? Aplicou uma luz, uma corzinha até feia aqui dentro e aplicou um shade aqui na bolinha, mas ficou pelo menos um objeto legal já que você criou. Só que você precisa aplicar, né, um efeito aqui para que a iluminação. Na verdade, esse objeto ele tem aquela propriedade aqui do neon de iluminação. Ele foi aplicado. Vamos dar uma revisada aqui no material. Ele foi aplicado a cor em branco. A cor dele é branca, só que ele tem uma propriedade luminance. Isso gera iluminação e influi em outros objetos ao redor. Porém, nesta cena, eu não tenho nada. Nem mesmo um chão para que a receba, bata. Opa, cliquei com o botão errado aqui, bati sem querer no mouse aqui. Eu não tenho nada na cena para que uma luz reflita, receba a luz que esse objeto está emitindo. Então o que eu faço? Crio primeiro aqui um chão. Então aqui tem o botão Floor, né? Tem um botãozinho aqui que você clica, mantém pressionado, tem as opções aqui. E essa primeira aqui, Floor mesmo, só dá um clique aqui ele já cria. Agora eu tenho o esquema aqui, que a esfera está no meio desse chão. Então eu vou retirar, está cortada no meio aqui porque está abaixo do piso. Então eu vou determinar um valor aqui, ó, com esse objeto Sphere selecionado, a esfera, clica aqui, você vai aumentar aqui, ó, no eixo Y, aqui embaixo, ou pegando aqui até com a setinha de seleção e aumentando, você vai determinar um valor aqui de 120 mais ou menos, para subir essa setinha, clica pega na esfera, né, seleciona aqui a esfera, seleciona a ferramenta de seleção, ou a de mover, e você vai mover a setinha, coloca aqui no esquema Model, para que apareça, ó, eu estava trabalhando aqui na edição do objeto, clica Model, aí eu posso modificar aqui, ó. Então aqui, ó, voltando lá, se eu digitar o valor aqui, ó, 120 mais ou menos, é um valor bom de altura, ó, então eu vou rotacionar aqui e vou ver que o objeto está afastado do chão. Qual que é a intenção aqui de afastar o objeto do chão? Eu criei essa luz, né, essa luminance, essa propriedade de iluminação nessa parte azul aqui que ficou, né, azul, e tem o chão. Então eu quero afastar do chão para que essa iluminação reflita no chão, né? Ilumine o chão. Agora vamos ver o que acontece aqui, renderizando. Nada, não aconteceu nada. Por quê? Eu preciso aplicar aqui uma luz ambiente. Então eu vou selecionar de novo a opção Edit Render Settings. Então eu vou aplicar aqui um outro processo, que é um efeito de renderização. Então eu vou clicar aqui nessa parte, aqui nesse botãozinho chamado Effect, clico aqui e vou selecionar a opção Global Illumination. Você aqui tem umas abas aqui de configuração, você vai determinar aqui no Cache Files, você desmarca esse autosave, porque ele fica salvando imagens que é no cache, então não precisa disso, né, neste caso, né? Depois vamos falar sobre isso também mais pra frente, mas você pode desmarcar a seleção para não ficar salvando nada de cache. Tem options aqui, ó, tem esse Glass Mirror Optimization, você marca aqui uns 85%, aumenta um pouquinho, eleva um pouco o nível de otimização de sombras e de glass, de reflexo de vidro, né, de tipo de material, né, que reflete e tal. Então deixa assim por enquanto aqui, que depois a gente vai voltar aqui para a renderização final, que a gente tem que configurar para que fique bem detalhado. Mas agora, olha o que acontece, só com aquele efeito que eu apliquei aqui. Eu vou fazer o render novamente, agora vai demorar um pouco mais, né, até ele calcular tudo, porque tem agora a luz ambiente.
Então olha só o que vai acontecer aqui. Olha que legal, né? Efeito bem interessante. Só que esse objeto ele é iluminado e essa parte que eu apliquei, este material aqui mais escuro, praticamente não está aparecendo. Parece que essa é transparente, né? Em preto aqui. Por quê? Porque eu não tenho nenhuma outra luz batendo nele. Então o que eu faço aqui para que fique um efeito mais interessante? Eu vou selecionar a esfera, dar um clique aqui na esfera, deixa aqui no jeito modo, né, que eu estou movendo aqui a esfera dos objetos. Eu vou clicar e arrastar para cá, um dos eixos aqui de movimento, pode ser pelo controle de movimento aqui, Move. Posicionar, vou afastar a visualização um pouquinho. Deixar o ângulo de renderização já que eu vou fazer da imagem, colocar uma aqui. Aí eu vou manter o Ctrl pressionado, clico em uma das arestas de movimento, clico e arrasto, eu crio uma cópia. Outra maneira de criar uma cópia, vou posicionar uma aqui. Outra maneira de criar uma cópia é por aqui, ó. Se eu tenho aqui essa esfera selecionada, que no caso é essa, se eu seguro o Ctrl e clico e arrasto, ele cria uma cópia também, ó. Só que cria cópia no exato local da outra. Aí eu tenho que arrastar por aqui por um dos eixos, ó. Então criou 3 cópias, ou crie quantas cópias você preferir. Só que agora eu já tenho a base aqui do neon criado, então eu vou criar um de uma cor diferente para que essa luz desse aqui reflita nesses dois aqui, e essa aqui reflita nos outros dois e dê um efeito mais interessante também no chão. Então eu vou com o Ctrl, o mesmo esquema que eu fiz aqui para duplicar, eu posso fazer também nas texturas aqui, nos materiais aplicados aos objetos. Então essa escrito neon, eu vou manter o Ctrl pressionado, clicar e arrastar aqui. Então ele criou mais uma cópia, ainda mantendo o Ctrl pressionado, arrasto, crio outra cópia aqui do mesmo material. Essa aqui chamada Neon 1, eu vou dar um duplo clique e vou editar. Então aqui na parte Luminance, que é o azul aqui que está marcado, eu vou alterar para outra cor. Eu vou colocar aqui no caso um verde. Posso mudar por aqui também, ó. Deixa tudo em verde. Ou clica aqui e marca a cor que você quiser. Faça testes com outras cores também. Rosa, acho que fica legal também. Vou fechar aqui. Agora eu vou substituir essa textura aqui, que no caso é o Sphere 1 aqui marcado. Eu vou pegar essa verde, clico, mantenho pressionado e arrasto lá para cima dessa textura aqui, ó. Então ela vai substituir, fica essa setinha para baixo com o sinal de mais. Então ela substituiu, ó. Aqui aplicou o verde nessa aqui. Agora nessa outra aqui, eu vou dar um duplo clique nessa textura que agora é Neon 2, dar um duplo clique. Vou fazer um tom aqui, vamos ver, um rosa. Rosinha, mais ou menos aqui. Clica em OK, fecha. Agora esse rosinha, eu clico, arrasto, vou colocar no Sphere 2 aqui embaixo, ó. Aqui em cima dela, até ficar o sinal, a setinha para baixo, sinal de mais. Soltou, aplicou lá na outra. Agora vamos ver como que vai ficar a renderização. Aqui, vou até aproximar um pouquinho mais aqui. Deixa eu dar um zoom aqui para enquadrar a cena melhor. Posicionar. E renderizar. Esperar aqui, um processo que depende muito da velocidade de processamento do seu computador e da placa, né? No caso meu, eu estou gravando a aula e utilizando o software de gravação junto com o Cinema 4D, ainda tem outra coisa rolando de fundo ali. Fica um pouquinho demorado, né? Isso depende do seu. Olha só o resultado agora, um efeito batendo no outro. O rosa tá refletindo aqui, né? Eu vou até inclusive pegar essa textura aqui, que eu acho que eu não coloquei reflexo nela, eu coloquei essa base aqui, ó. Eu dar um duplo clique, eu vou aqui na opção Reflection, vou habilitar Reflection, e na opção Brightness, que é a intensidade desse Reflection, eu vou deixar no valor de 14 ou 13%, vou deixar em 13% o Reflection, que é o que? É o poder dessa texturização aplicada aqui receber reflexo, né, a influência de reflexo de outros objetos, como a iluminação ou o espelhar o outro objeto, né, como se ele fosse que nem um capô de um carro novo, que ele bate o reflexo, ele consegue refletir os objetos em volta e tal. Então essa é a configuração. Agora, como já está aplicado aos objetos, eu posso editar a textura diretamente aqui, que já sofreu influência em qualquer objeto que esteja aplicado na cena. Então você está aqui, já está aplicado a esses objetos aqui. Então, tranquilo, já modificou ali, só eu colocando aquela opção lá do Reflection. Vou renderizar de novo.
ver agora como que vai modificar. Esperar até demora mais para renderizar. Isso porque eu ainda deixei no básico ali da renderização, porque na hora do projeto final mesmo de renderização, aí, ó, olha só agora o reflexo do verde batendo nesse aqui, ó. Só que tá muito intenso, né? Vou diminuir um pouquinho mais. Reflexo desse aqui, inclusive eu vou dar no duplo clique aqui e vou editar o seguinte: eu vou deixar o reflexo aqui em 10% ou 11% e aqui em blurriness, que é um desfoque que ele aplica a este reflexo, que nem aqui estava refletindo o verde aqui, então ele dá um blur, um desfoque além. Eu vou colocar um blurriness de 10% mais ou menos, vai ficar um efeito legal. Agora se renderizar de novo, vamos ver o resultado agora. Vamos fazer outros testes aqui também, que eu vou mostrar como você pode chegar a alguns resultados diferenciados aqui. Porque você perceba, né, enquanto está renderizando, já vou explicando alguma coisa. Você perceba que eu não apliquei textura nenhuma ao piso, ao flor aqui. Não apliquei. Então ele está batendo na base padrão ali, de boa, né? Então é só aquele cinza básico que é criado o objeto inicial. Então ele não está recebendo, não tem informação nenhuma, né? Só o efeito daquele efeito de renderização que eu coloquei de ambiente, que está fazendo esse chão ter essa cor aqui, e também o efeito do brilho do objeto sobre ele. Olha só o desfoque que deu aqui, ó, ficou bem mais realista e mais bonito. Embora essa não seja a renderização final ainda, que eu não coloquei multipass, não coloquei o detalhe máximo, né, para que fique bonito mesmo. Bom, então aqui para mim esse é um efeito show de bola, já tá legal aqui criar um efeito. Eu posso até fazer um texto também, testar com fazer o efeito de texto. Escolha uma fonte que ela seja vazada, faça esse tipo de efeito que vai ficar legal. Depois eu vou ensinar também outra aula, trabalho com texto um dentro do outro, que dá para fazer uns efeitos chanfrado, enfim, dá para fazer um monte de efeito legal. E também vamos partir para animação já. Depois eu vou fazer uns efeitos de animação bem legal aqui para fazer introdução para os seus canais do YouTube, enfim, outros projetos aí de vinhetas que você trabalhe. Também depois eu vou fazer mostrar o modo de interagir com o After Effects. Tem muita coisa. Software é bem complexo, dá para fazer. Nossa, vai ter aula a rodo aí, porque tem bastante coisa. Então agora vamos fazer o seguinte. Olha só que legal também se eu aplicar um material ao chão. Eu vou dar um duplo clique aqui, criar este novo material. Dar um duplo clique no material, editar aqui, eu vou colocar até o nome aqui de chão, para que não me perca ali também. Eu vou colocar a cor deste material. Vou só deixar um cinza, só escurecer um pouquinho mais de cinza aqui, mais ou menos aqui. Vou colocar o texture freshness também, que nem eu fiz no outro, diminuir a intensidade aqui para uns 20%, mais ou menos. Colocar agora a opção Reflection, para que além do que aquela luz toda consiga refletir no piso e o próprio objeto em si refletir no piso. Então eu vou habilitar aqui a opção Reflection, desligar o Specular aqui, não quero. Só que o Reflection eu vou configurar da seguinte forma, vou deixar em branco mesmo a color aqui. Só que a intensidade aqui, que no caso é controlada pelo Brightness, vou deixar em 15%. Só isso, só para ver como que vai ficar. Depois você tira, é só um teste para você ver o que você pode chegar também. Você pode até subir uma bolinha a mais que a outra. Vou subir um pouquinho mais essa aqui. Essa textura aqui, eu clico e arrasto e solto aqui no chão ou por aqui, direto no flor aqui. Aplicou ao chão. Vamos ver então o resultado. Esperar um pouquinho, né, para renderizar. Cada elemento que vai agregando a cena, mais pesado vai ficando para renderizar. Demora um pouquinho mais. E na próxima aula eu farei uma animação, hein? Farei bolar ainda alguma coisa aí interessante aí, fácil. Porque não é, na verdade esse programa ele tem bastante recurso, né? Mas bem, você olha assim, você vê um monte de coisa, fala, puta, né? Vai ser terrível. Mas logo logo você pega a manha também. É só questão de prática. Olha só que efeito legal. Então agora você tem, além de tudo, o efeito do reflexo desse objeto, dos objetos e da iluminação no chão, né? É bem louco também. Só que você perceba que ficou um pouco serrilhado aqui os detalhes. E isso é porque a renderização ainda não foi completa. Só ficou muito intensa eu acho, né, esse reflexo. Eu vou diminuir aqui no chão, dando um duplo clique para fazer a renderização final, mostrar como que você pode fazer isso. Reflection, vou colocar aqui o brightness em 9%. A intensidade, fechou. Agora eu já vou configurar o final lá, vou em Edit Render Settings, vou habilitar aqui o Multipass,
Separate Lights, vou colocar All, habilitar o Shadow Correction, colocar o modo Anti-Aliens, tirar do modo Geometry e colocar no modo Best, o melhor. E aqui, mínimo level de Anti-Alias, vou colocar aqui 2x2 e vou deixar. Você pode colocar valores maiores aqui, ó, por exemplo, 2x2 e 8x8 ou 4x4, ideal mesmo, 4x4, 8x8. Eu não vou colocar agora para renderizar essa cena porque vai demorar pra cacete. Mas vou deixar aqui então no mínimo 2x4. Threshold eu vou deixar em 10 mesmo. Deixa eu ver se tem mais alguma configuração aqui. Não. Options aqui, tudo certinho. Anti-alias. Tá, beleza. Eu coloquei já o output aqui, coloquei, né? O modo que eu quero salvar no save, coloquei aqui, beleza. Agora eu vou clicar no botãozinho do meio aqui, que é o Render to Picture View. Então ele vai renderizar aqui. Já no tamanho que é a composição mesmo, então vai demorar já muito mais, porque agora ele está renderizando mesmo o tamanho lá de Full HD, né, a imagem. Olha só como é que tá ficando aqui. Melhor que fica bem detalhado, né, o resultado aqui. Aqui tem o controle de zoom, até expandir aqui a tela um pouquinho. Tá completando aqui. Aguardar mesmo, tem jeito. E tá aí o resultado. Olha só que imagem legal. Vou até tirar aqui o visualizador, ó. Aqui está em 100%. Aqui você tem a opção de exportar, salvar a imagem JPG, embora eu determinei lá que foi na minha área de trabalho, então a início. Então quando você acabou de renderizar ali, você não precisa nem salvar mais, só se você quiser salvar em outro formato direto para aquele painel, que é salvo já. Olha a imagem, que legal. A imagem Full HD, né? Bem legal o resultado. Bom, espero que tenham gostado. Demorou um pouquinho a aula, né? Mas o resultado foi interessante. Na próxima a gente já vai partir então para a animação aqui no Cinema 4D. Forte abraço, fiquem com Deus.